E temos hoje um convidado especial, que é o deputado Luiz Felipe. Cadê? Eles já estão na tela aí? Deputado, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, retornando aqui ao nosso programa, é sempre um prazer, um privilégio contar com a sua inteligência, a sua elegância aqui para a gente fazer um debate de alto nível. Obrigado mais uma vez, você também com a sua perspicácia, sempre com tiradas engraçadas, muito inteligentes. Nossa querida Carol Esponza. Muito obrigado, Cláudio, por estar me convidando aqui. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cláudio, Júlia. Beleza. Ó, Carol, pessoal, você não veio ontem, o pessoal ficou perguntando, cadê a Carol, cadê a Carol? Então, olha, para os fãs da Carol novamente presente com a gente tem as suas atividades também, né? Então, ela tem mais coisas, às vezes, a fazer do que vir aqui participar desse programa. Eu já chamo vocês, e a gente já vai entrar aqui na pauta do dia. Deputado, já chamo aí, tá? Bom, vamos lá. Olha só, eu quero começar, primeiro para contextualizar, eu já vou passar a bola para os nossos convidados, para os nossos comentaristas, mas a gente, claro, vai ter que entrar pela ordem do dia, que a ordem do dia é a decisão do Moraes. Coloca na tela, por favor, quem não viu, quem não leu, a gente aqui retoma o contexto para que você fique por dentro do tema, tá? Olha só que interessante, urgente, Moraes restabelece alta do IOF. Essa imagem, você sabe, Júlia, ontem eu pedi para a nossa equipe, eu falei o seguinte, olha, todas as matérias, a partir de hoje, todas as matérias em que tratem, né, de decisões arbitrárias do Moraes, eu quero usar essa imagem. Então a gente tem um portfólio de imagens, mas a gente vai usar sempre essa imagem para medidas autoritárias, arbitrárias do digníssimo ministro Alexandre Moraes, tá bom? Então fica aqui, é uma ordem editorial, é uma decisão editorial, né? Então fica aí estabelecida a partir de hoje, todas as matérias sobre decisões arbitrárias virão com essa imagem que ela é simbólica, né? Ela reflete, ela retrata todo esse arbítrio também. Vamos, coloca lá. Vamos lá, olha só, o ministro Alexandre Moraes revalidou então o decreto de Lula que aumentou as alíquotas do IOF, suspendendo os efeitos da decisão do Congresso Nacional que havia anulado o dispositivo. Ao aceitar os argumentos da Advocacia Geral da União, Moraes afirmou que não houve desvio de finalidade no aumento das alíquotas e na cobrança do tributo sobre planos de previdência complementar, por exemplo, no caso aí dos VGBLs. Dessa forma, com as novas informações trazidas aos autos e os argumentos expostos e debatidos na audiência de conciliação, é possível afirmar que em relação à alteração das alíquotas e também sobre a incidência de IOF em entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras, não houve desvio de finalidade, consequentemente não há mais necessidade de manutenção da cautelar, pois ausente o risco irreparável decorrente de eventual exação fiscal irregular em montantes vultosos. É interessante ele ter falado sobre a audiência de conciliação, porque o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre não foram à audiência de conciliação, enviaram seus advogados da Câmara e do Senado, que resolveram deixar a decisão para o Alexandre Moraes. Então, Hugo Mota, não adianta você ficar emburradinho, fazendo teatro, porque vocês abriram mão. Vocês deixaram para o STF decidir. E ele acolheu o Messias, que vive lá dentro do STF. Aliás, vai ser o próximo ministro, pode apostar. Se nós tivermos aí a saída do Barroso antecipada, né, que o Barroso está querendo pegar uma embaixada, me parece que Portugal ou algo do gênero, para abrir uma vaga no STF, para o Lula poder indicar mais um. Aí vai o Messias para essa vaga aí do Barroso. Olha que maravilha. Ou se o Lula foi eleito para um segundo mandato. Acontece o seguinte, essa decisão derruba uma decisão do Congresso. E aí eu quero ouvir o nosso deputado. Deputado, o Congresso está aberto ainda? Eu sei que o senhor deve estar em casa agora, né? Mas o Congresso está aberto ainda? Olha, obrigado, Cláudio. Olha, o Congresso, essa notícia aí do Moraes revertendo o que o Congresso decidiu, caiu como uma bomba, né? Praticamente está dizendo o seguinte, que o Congresso não vale absolutamente nada. E eu reafirmo, com a liderança do Mota e com a liderança do Alcolumbre, não vamos ter um Congresso. Vamos ter exatamente isso, o que eu chamo de cabide de eleitos, né? É todo mundo eleito ali, mas está encabidado ali, está colocado ali de molho dentro do armário, esperando a sua relevância, que não vai ser durante a presidência desses dois fantoches. Lembrando também que tanto Mota e Alcolumbre dizem, né, o pessoal do Congresso dizem que foi o próprio STF que escolheu e que definiu as opções, assim como o Congresso
está querendo definir, ou, desculpa, assim como o STF está querendo definir as opções de candidatos no próximo pleito eleitoral, assim como foi o STF que colocou o atual presidente lá. Então você já tem um governo do STF. Agora, eu acho que uma coisa que eu estava comentando ontem em alguns grupos, mas certamente ainda não transpareceu para os outros deputados, todos indignados, certamente, mas é falar o seguinte: olha, vamos então pedir para a população cobrar emprego, baixa de inflação, queda de juros, queda de tributos, cobrar do STF. O STF que está governando o Brasil. É isso que é o de facto o que está acontecendo. E aí você vê esses lampejos em que a intervenção é mais direta. Agora, no nível indireto, ela já é maciça. E a gente está vendo isso. Então, isso aí é uma falácia, temos que rever, temos que fazer reforma do judiciário. E aí fica a questão: quantos deputados e quantos senadores têm coragem de assinar uma reforma do judiciário? Eu me lembro que eu já pleiteei durante 3 anos essa reforma e varia sempre de assinatura, ali entre 80, quando bate 110, aí vem alguns líderes de partido dizendo: não, tira a assinatura, porque a gente tem um acordo aí. Então, a gente fica sem uma reforma do judiciário. Mas é isso que é fundamental. Quem sabe aí no próximo pleito, mas olha, tem que ter muita mobilização popular, como você pontuou aqui no início do programa. Deputado, eu sempre lembro aqui que o pessoal às vezes fica nesse debate que é relevante. Vamos fazer uma reforma administrativa, vamos fazer como aconteceu, vamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma disso aqui, daquilo ali, fazer a reforma eleitoral, vai fazer a reforma com esse Congresso, né? Com esse comando de Congresso. Que reforma que é possível? Eu até escrevi um dia desse sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte. A gente precisa retirar, já que o Barroso insiste em dizer que o superpoder que o STF tem hoje nas suas mãos lhe foi outorgado pela Constituição e, de certa forma, ele não está errado, embora, claro, a gente espere a autocontenção dos ministros. Eles fazem o contrário, né? Eles aproveitam essas oportunidades para avançar no seu poder, para avançar nas prerrogativas dos demais poderes, mas o fato é que a gente precisaria mesmo era reescrever a Constituição e retirar do STF esse controle constitucional sobre qualquer aspecto da vida da sociedade, do brasileiro, né? Hoje o sujeito controla até o que a gente está pensando, ele quer decidir sobre o que você faz da sua vida pessoal. Isso é um absurdo completo. É uma Constituição que está morta. Ela é uma Constituição que ela não nos serve mais. O senhor, inclusive, é autor de um texto constitucional, já comentamos isso aqui num programa anterior. Agora, como fazer uma nova Constituição, como aprovar um novo texto constitucional com esses parlamentares? Fica muito difícil. Certamente. Olha, não é com esses parlamentares. Uma constituinte, ela tem que ser uma constituinte independente. Ela não pode ser dependente, ou ela não pode ser do Congresso. Ela tem que ser independente, ou seja, novas personalidades sendo convocadas para reescrever uma Constituição, e tem que ser terminativa. Ou seja, quem for eleito para uma constituinte não vai ser eleito num próximo ciclo eleitoral, 1 ou 2 ciclos eleitorais. Ou seja, que ele não vai se beneficiar de todos os ajustes que ele está ali fazendo. Isso é fundamental. Agora, como chegar nesse ponto? Porque se quer isso, a gente poderíamos ter aí uma coesão maior dos parlamentares do Congresso Nacional em fazer a convocação de uma constituinte. Agora, existe idoneidade dentro desse quadro para, de fato, delinear a Constituinte? Tem vários detalhes aí. Quando se convoca uma Constituinte, você já também está definindo as regras da Constituinte. Quem é que pode participar, quem não pode, quanto tempo vai durar, qual o objetivo final, todo o processo, como é que vai ser o processo de eleição dessa Constituinte. Então, tudo isso, ele tem que ter, antes de chegar nesse ponto, tem que ter um engajamento. Primeiro, tem duas forças exógenas que vão estar agindo aí, uma maior que a outra. A primeira, mais forte dela, é o que está acontecendo externamente, né? Os Estados Unidos se posicionando e tratando o Brasil tal qual o governo brasileiro quer. O governo brasileiro quer que o Brasil seja inimigo dos Estados Unidos, inimigo da União Europeia. Então ele está conquistando
esse novo status de ser inimigo do Ocidente. Então, muito bem, vai acontecer sanções aí em grau cada vez maior. Então a gente tem que aproveitar internamente essas intervenções, porque vai sobrar para todo mundo ali que está nesse quadro entre judiciário e governo, vai sobrar para todo mundo. Então temos que ter uma opção já delineada. O segundo ponto, tem que ter mobilização popular interna. Né? E o que a gente está vendo é exatamente que o Congresso ficando como sendo uma voz completamente mitigada dentro do conjunto dos poderes políticos de Brasília, a população fica assim, pô, mas o que adianta eu sair na rua se os congressistas não valem nada? Não adianta nada o voto dele. Para que adianta a gente se expor aqui se eles lá não servem para nada e não vão conseguir tramitar nada? E ponto verdade isso, temos que rever isso aí. Então, mas eu acho que a mobilização popular ela tem que ser muito dominante, muito constante, para que essas intervenções externas possam gerar um resultado em que nós, a população, estou me colocando como cidadão brasileiro agora, não como parlamentar, mas nós, como cidadão brasileiro, nós tenhamos um lampejo, de esperança de que, olha, vamos estar caminhando para a coisa certa, vamos fazer a coisa idônea dessa vez. Não vamos deixar na mão do sistema. Ninguém do sistema pode participar de uma constituinte. Não seja líder partidário, que não seja gente que está aí na coisa política, no governo, que seja do burocrata, nada disso. Tem que ter pessoas de fora do sistema dizendo qual é o sistema que a população quer. E a população precisa começar a pensar em sistema, viu? Porque senão, se não falar nada, ficar quietinha e falar assim, não, você é o meu deputado, você que faz por mim, não é por aí, meus caros. A conscientização tem que ser de cidadão. Você não tem cidadania sem consciência. Eu por acaso, já viajei o mundo, já trabalhei em vários países em que o cidadão não quer saber de ninguém interferindo na vida dele, de ninguém fazendo o que ele pode fazer. E no Brasil a gente tem aquela cultura, não, cadê o prefeito? Cadê o vereador? Cadê você? Então, é por aí quando você olha, essa que é a dinâmica que a gente precisa começar, essa cultura que ainda não existe no Brasil, mas a gente precisa começar dentro das lideranças da sociedade civil, começar a brotar essa visão muito clara de não só cobrança, mas de aversão a todos que estão dentro do sistema. E começar a eles introjectarem dentro deles mesmos a consciência de como é que seria o sistema que a população brasileira quer. Eu tento ajudar em publicando livro, em dando uma série de nuances de como é que funciona o sistema por dentro, onde é que está errado, qual que seriam as melhores saídas. Agora, a gente precisa ter eco na sociedade civil, né? Isso aí que ainda está acontecendo, mas ainda não tem massa crítica ainda. É isso. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse debate, está aqui todo dia fazendo esse debate. Eu sempre digo que aqui é um canal de informação, de formação e de mobilização. Por quê? Porque as pessoas precisam despertar, ativar sua cidadania e exercê-la com inteligência, com estratégia, exatamente como o senhor acabou de comentar aqui. Carol, fica à vontade de fazer pergunta e comentar em cima dessa decisão também. Eu vou, daqui a pouco vou dar alguns outros contextos, a repercussão e avançar um pouquinho nesse debate, mas fica à vontade. Não, deputado, assim, infelizmente é triste o que está acontecendo hoje no STF, né? Decisão soberana, o decreto legislativo é uma previsão constitucional e o ministro absolutamente rasgou a Constituição com essa decisão de ontem, tudo que a gente está assistindo. Além de mobilização popular, eu acredito fielmente em mobilização popular. Foi com isso que a gente conseguiu parar projetos, né, importantes para o governo, que é o PL 2630, por exemplo. Mas eu fico muito receosa nessa questão de, por exemplo, o IOF é um imposto que as pessoas não entendem exatamente. E aí vem essa narrativa do governo, né, dos ricos contra os pobres, e que o IOF só afetaria os mais ricos e não afetaria os mais pobres. Então, é uma pauta difícil da gente explicar para a população e ter uma mobilização maior, embora todo mundo já esteja entendendo que o governo só faz colocar imposto em cima da gente, taxa, por mais que a população tenha essa percepção, assim, de que não aguenta mais pagar imposto, é difícil explicar o que está acontecendo. Então, assim, eu queria entender o que a gente pode esperar de concreto, assim, em relação a essa queda de braço, que a gente está principalmente em aumento de imposto com o governo vindo do Congresso, se tem algum projeto mais substancial para tentar barrar isso,
ou se tem alguma negociação para que a gente consiga realmente fazer com que o ajuste fiscal venha do lado da despesa e não do aumento de imposto, né? Olha, o fato do Moraes ter intervido tão diretamente em um quesito que impacta diretamente no bolso do consumidor, isso levantou uma bandeira também tão cedo, logo após uma decisão do Congresso, isso levantou uma bandeira àqueles que não estavam tão atiçados aí com essa questão do STF intervindo, como nós da oposição, mas muitos do Centrão estão falando, olha, eu não tenho mais função aqui. Então, entre eles não terem mais função ou se levantarem contra o Moraes, eu acho que agora tem uma coesão muito maior para o levante, né, do Congresso. Agora, será que o Mota vai refletir isso? Que a gente viu que, né, todo parlamentar tem suas fragilidades. E, geralmente, quem vai para a presidência de Câmara ou presidência do Senado é o que mais tem fragilidade, para que, assim, o STF é exatamente nessas fragilidades que ele comanda o seu fantoche. Então, será que o Mota vai fazer essa ressonância dessa voz que já está bem maior, contrária ao STF? E aí, como é que fica? Porque, lembrando, no frigir dos ovos aqui, você tem o STF, tem a Polícia Federal, tem uma série de comandos, os judiciamentos que é feito pelo STF comandam muito poder na máquina pública, né? Por exemplo, Polícia Federal e uma série de outras burocracias de intervenção direta na vida de um cidadão. Mas os parlamentares também têm uma série de proteções policiais, né? Tem uma força policial própria. Enfim, se chegar nesse ponto, como é que fica, né? Quem é que manda no quê? E quanto? É isso que a gente precisa ver. De repente tem uma guerra civil de poderes aí, que seria até saudável. Eu acho que a população espera isso, antes de uma guerra civil entre os poderes federativos, do que uma guerra civil de verdade, dentro da sociedade. Porque isso está para acontecer também. O distanciamento de Brasília com a população, especificamente aqui com o Sul-Sudeste, é total. É uma alienação absoluta. Eles não fazem a mínima, isso eu digo de testemunho nítido, caminhando agora que eu tenho feito os últimos esses 6 meses desse ano. Eu tenho peregrinado aqui na cidade de São Paulo, exatamente para entender os problemas e ver que tipo de propósito a gente pode ver do ponto de vista estrutural que possa ajudar a vida dos munícipes, dos prefeitos, vereadores e da condução da coisa pública local. E o comentário é exatamente esse. Eu falei, meus caros, o que vocês me relatam aqui e a dinâmica da sociedade, porque eu encontro com frentes comerciais, né, com associações comerciais, assim como os prefeitos. E você não tem o nível de debate em Brasília que eu encontro nas cidades do interior de São Paulo. É uma realidade completamente distinta. E vou dizer, muito menos sofisticada em Brasília. E muito mais sofisticada na ponta. Por quê? Porque a dinâmica, a riqueza do dinamismo empreendedor, dos diversos setores econômicos, está manifestado em estados como São Paulo, como Santa Catarina, como Paraná, como Rio Grande do Sul, como agora Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas. Esses estados têm um dinamismo econômico comercial que não está refletido na maioria dos representantes em Brasília. A maioria dos representantes de Brasília, de onde vem? Norte e Nordeste. E qual é a realidade nesses estados? Não é da diversidade econômica do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa que é a verdade. Então você tem uma maioria distante que não simplesmente ignora, não sabe como funciona, tecendo regulamentação e também comandando o orçamento de toda a União. Veja a distorção absoluta que a gente está fazendo. A gente está entregando o ganso que produz ouro para um regulador que não faz a mínima ideia o que ele tem nas mãos. É isso aí, esse é um dos grandes problemas estruturais. A gente precisa debelar isso de alguma maneira, certo? E isso não acontece. Independente, até debelar isso, a dinâmica interna está gerando uma ebulição, porque a gente está vendo que, além desse problema estrutural que eu mencionei, tem a questão
do STF intervindo no Congresso, ou seja, secundarizando completamente. E olha, o plano é esse mesmo, viu? A gente não pode falar assim, poxa, isso aqui é uma aberração do Brasil. Não, o plano é exatamente esse. Todos os modelos que se aproximaram, que se aproximam da China, que é o que o próprio STF fala, que gosta do modelo chinês, o modelo chinês é esse mesmo. É um comitê central permanente, e ele define tudo. Ele define a execução, o julgamento, a legislação, e os parlamentares chineses, os parlamentares vietnamitas, o parlamentar cubano, o parlamentar nicaragüense, quando ele é convocado, ele é mero chancelador, ele é uma proxy, ele é assim, uma piada para ir lá, assinar lá um papel, dizer que votou e volta para sua casa. E quem comanda a coisa toda é o Comitê Central. Então a gente já chegou, de facto, neste modelo chino-comunista, que é o modelo que eles têm divulgado aí para praticamente todo mundo, que se torna uma neocolônia chinesa. Então a gente já está nesse estágio na prática. Agora fica um susto, dizendo, puxa, mas a nossa Constituição não reflete isso. Não importa, porque ali você tem já um poder arbitrário, que não é constitucional, agindo de acordo com o que é esse novo ditame, de nova regra. Aí fica a questão, então por que os agentes públicos, como a Polícia Federal, por exemplo, por que ela obedece à judicialização, mesmo ela sendo inconstitucional, mesmo? Por que a Polícia Federal obedece? Aí que está talvez um ponto da gente começar a ver por que a Polícia Federal está alinhada com esse novo poder ditatorial que eu estou descrevendo aqui, que já é um fato. Tá? Não precisamos de mais outra intervenção do Moraes para dizer, olha só que aberração. Não é uma aberração, virou um novo normal. E eles já até falaram que querem esse modelo. Então, quando que os agentes públicos, de dentro da máquina pública, que tem uma consciência positiva, boa, são idôneos, querem fazer a coisa certa, quando que eles vão começar a pular fora e falar assim, não quero obedecer mais essa regra absurda, não quero fazer mais parte de uma ditadura? É isso que eu acho que é o grande clamor aqui também que precisa acontecer. Eu tenho aqui minhas suspeitas, né? Por que a Polícia Federal cumpre regras ilegais? Porque todo mundo na Polícia Federal, aliás, não é só na Polícia Federal, no Ministério Público, na CGU, todos os servidores, na Receita Federal, todo mundo que resolveu fazer o certo na Lava Jato foi penalizado, foi perseguido, continua sendo perseguido. Então, o recado foi dado de cima para baixo. Ou vocês fiquem quietos e não façam nada que desagrade o sistema. Júlia Lucy, quer perguntar, quer comentar? Aproveita o deputado, por favor. Deputado, boa tarde. É muito bom ter o senhor aqui conosco. Eu sou uma profunda admiradora do seu trabalho. Um colega aí, cientista político, que faz um trabalho também muito importante de falar sobre conceitos e conteúdos, e eu sigo bastante também esse seu outro lado. E é bom também ver que temos vozes com coragem de fazerem críticas, porque o que está faltando é exatamente isso, deputados com essa capacidade. Agora, ontem na Câmara, a gente teve, ao longo da sessão, ali momentos de disputa mesmo dos poderes. Houve momento em que o presidente da Câmara se encontrou rapidamente com o presidente da Câmara para decidir, por exemplo, sobre a aprovação do uso de parte do fundo do pré-sal para cobrir despesas, né, de financiamentos do agronegócio. Parece que não havia um acordo com o governo pela aprovação desse projeto de lei, mas depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, alguns acordos foram quebrados e um deles é exatamente a aprovação desse projeto de lei. A minha pergunta duas perguntas. O senhor acredita que esse projeto de lei que foi aprovado ontem, autorizando o uso de parte do fundo do pré-sal, que contou com voto contrário do PT, inclusive da deputada Maria do Rosário, que é do Rio Grande do Sul, que é uma região que foi bastante atingida, enfim. O senhor acha que o Lula veta esse projeto? Essa é a minha... Quer já responder agora? Não, essa é uma das perguntas, né? Pode responder essa, depois eu vou para a segunda, então. Eu acho que ele veta esse projeto. Ele está quebrado, ele precisa de dinheiro, ele não vai deixar o dinheiro sair da mão do que ele está vendo, onde está vindo o buraco para ele. O buraco para ele está vindo da Previdência. É o maior buraco que nós temos, e essa Previdência ela está sendo...
o buraco da Previdência está sendo alimentado por um outro buraco, que é o Bolsa Família, né, os BPCs da vida, porque isso está incentivando as pessoas a não trabalharem. E não trabalhando, você não acaba não arrecadando para a Previdência. Então, você tem dois problemas ali. Mas, enfim, então eu acho que ele não vai deixar esse dinheiro ir para o Rio Grande do Sul de maneira alguma. Então ele derruba, né? Ele deve vetar esse projeto. E aí eu quero perguntar para o senhor sobre o veto que ele colocou em relação ao número de aumento, o aumento do número de deputados. Ele vetou também. Sim. O senhor acha que o Congresso derruba esse veto dele? O senhor acha, deputado, que o Congresso agora derruba o veto do presidente? Olha, primeiro temos que aplaudir o presidente por ele ter vetado esse projeto, né? Eu sou do estado que, por acaso, precisava, no mínimo, aí, mais 50 deputados para a gente ter a representatividade correta do estado de São Paulo. E nada disso foi suscitado em nenhuma discussão dentro da Câmara de Deputados. Nada. Mais uma vez, porque os deputados de São Paulo representam só 13% e não tem voz de 40% do orçamento que o estado deles representa. Então veja a desproporcionalidade aí em questão de orçamento e quanto que é arrecadado e também número de deputados. Esse aumento de deputados não foi no estado de São Paulo, foi em estados, e muitos deles, estados amigos aí do Centrão, amigos aí do próprio presidente de Câmara, né, Norte, Nordeste, sua maioria teve aí um aumento talvez pequeno ali em Santa Catarina, mas não é. O maior ganho é também estados do Norte e Nordeste, mais uma vez, criando uma diluição ainda maior do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, esse tipo de problema está exacerbado com essa medida. Foi ótimo o presidente ter vetado, temos que aplaudir por isso. Como o Cláudio mencionou, não foi pelas razões certas. Certamente não foi pela motivação correta. A motivação dele deve ter sido: eu vou retaliar porque esse Congresso está muito arredio, não quer obedecer o que o governo quer, então qualquer saída aqui da baliza, eu vou dar uma marretada. Então é por aí. Então era do interesse dessa conjuntura Norte-Nordeste lá, através do Hugo Mota, que é do Nordeste, de fazer esse aumento de deputados, que é para essa base. Lembrando que o Norte e Nordeste, eles trabalham como um cartel, tá? O Sul-Sudeste, cada um dos seus estados, são bancadas estaduais muito mais focadas nos seus estados, propriamente dito, com a dinâmica interna dos seus próprios estados. Já o Norte e Nordeste, minha interpretação, posso estar completamente, porque cada um tem a sua opinião aqui, mas eu vejo como um cartel formado de governadores, senadores, deputados. Eles se fecham para comandar como um grupo fechado de apoio ou de negociação de tomar lá da cá no Congresso Nacional. Então eles têm uma união regional ali. Não é um cartel, não, é um consórcio Nordeste. Então consórcio. É isso que acontece. Então eu acho que, para responder sua pergunta, ele está retaliando. É provável que, certamente, o presidente Hugo Mota e o cartel do Norte e Nordeste vão estar querendo retaliar, mas eu acho que o fato de ter aumentado o número de deputados, e muitos deputados até de São Paulo, teve 14 deputados de São Paulo que votaram a favor de aumento de deputados nesses outros estados. E aí, como é que fica esses deputados? Mas ficou muito mal para eles. Ficou muito mal, porque a publicidade com relação a esse tema foi muito ruim. Então não acho que, se vier para quebrar, terá essa força de adesão para quebrar o veto do presidente. E é engraçado porque, como eu, tem muitos que até aplaudindo a medida de ter vetado esse. Acho que agora quebrar o veto tem menos força, tá? É provável que eles esqueçam a pauta de novo, se por acaso ainda tivermos nesse clima de embate. Se derrubar, de novo, eu não vejo
seja Mas, força. Se a Câmara derrubar, não tem problema não. Aí é só chamar o STF. Vai lá, Não, é isso de que eu repente a falo. Carol Esponza faz aí um recurso lá no STF, né, Carol? E aí pronto. Porque o STF e o Lula hoje jogam juntinhos. Então é combinado, né? O senhor falou muito bem. Essa proposta, lembrando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, é uma proposta esdrúxula. Ela saiu do gabinete da Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha. Eu comentei aqui no dia que foi aprovada que ela exigiria um aumento de gabinetes e lembrei, porque tem gente que não tem memória, mas eu tenho 26 anos aqui cobrindo esse negócio em Brasília, e eu lembrei que o projeto, que o Eduardo Cunha, o pai da Dani Cunha, autora do projeto, tinha um projeto, né? Deve ter puxado a gaveta, um projeto para construir um shopping center que junte lojas, gabinetes e tal, uma coisa inacreditável, né? Então, assim, nada é por acaso. Teve muito, inclusive nós tivemos parlamentares de direita que votaram a favor desse projeto, cada um com a sua urgência, né? Olhando ali para a sua questão local. Só que eu acho que os nossos parlamentares precisam ter um pouco mais de visão de processo, de visão histórica, de perspectiva histórica. Esse projeto ele ia criar uma necessidade de se aumentar, toda vez que aumentasse o contingente populacional, o IBGE vai lá, o censo, ia ter que aumentar os representantes da Câmara. Quer dizer, um negócio esdrúxulo, daqui a pouco não tem nem gente, não tem nem cadeira para deputado sentar hoje no plenário, entendeu? Aí, daqui a pouco vai ter que fazer uma cúpula sobre a cúpula lá, fazer um plenário, aumentar o plenário, né? Fazer um plenário, 2 plenários, 3 plenários. Olha, são projetos que deveriam ir para o lixo da história. Lixo, tá? Lixo. É um absurdo, é uma afronta ao bom senso, é uma afronta à inteligência do pagador de impostos. Você que está pagando imposto igual eu, está aí no chat, por favor, senta o dedo no like. A gente está com 4 mil pessoas aqui online, subindo a nossa curva aqui de audiência, e eu preciso empurrar o algoritmo do YouTube, que é vermelhinho, você sabe. Então, senta o dedo no like para a gente bater esses 4 mil e ir para 5, para 6. Nós temos que aproveitar aqui a presença do deputado, que vai sair de recesso, agora está todo mundo entrando no recesso parlamentar, do deputado Luiz Felipe, que tem uma visão muito lúcida desse processo, que vem fazendo oposição de verdade, né? Muitas vezes você tem aí, a gente mesmo aqui bateu muito nessa história de apoio a Davi Alcolumbre, a Hugo Mota, a gente sabia que ia dar ruim, A gente tem que parar e começar a entender o seguinte, olha, não somos nós que temos que apoiar a decisão do político. Nós temos um político aqui, ele pode me desmentir, mas ele já deu uma introdução que me parece que ele concorda comigo, mas pode discordar de mim. Pode na tela, por favor. O deputado pode discordar de mim, mas o cidadão é que tem que mandar no político. Não é o político que manda no cidadão. Não é o cidadão que tem que aplaudir tudo que o político faz. O cidadão ele tem que olhar se o político saiu da linha, daquilo que ele defende, dos valores que ele defende. Não importa a justificativa. Se for uma justificativa técnica correta, etc., tudo bem. Agora, se for um arremedo de justificativa, o eleitor tem que pressionar, porque só o eleitor do parlamentar, do político, da liderança política, do senador, do presidente, do diabo que for, só o eleitor pressionando é que o político sente o calor na nuca e fala assim, pô, eu vou desagradar minha base, vou perder voto. É isso ou não, deputado? Exatamente isso. Olha, e eu até clamo por essa nova realidade das redes sociais. Por quê? Porque ele é um canal direto. É um canal direto de você saber quem é o teu representante, o que ele pensa. E a rede social, ela é um raio-x na pessoa. Você vê tudo de bom que ela representa e tudo de mal que ela é. E vice-versa. Tudo de mal que ela representa e pode ser que ela até seja uma pessoa boa. Então, você tem todos os aspectos, 360 graus, de quem é o teu representante. E o que acontece? Os representantes que hoje estão de fato distorcendo Deixa eu só fechar aqui a janela, que está dando uma luz aqui. Os representantes hoje que distorcem, os que mais distorcem, os que mais fazem esses arranjos, os que mais fazem esses esquemas, entram nesses grupos de apoio aí que violam praticamente tudo aquilo que é o certo. Esses representantes, eles não têm visibilidade. Eles não têm uma relação direta com o seu eleitor, eles não conversam com o seu eleitor.
Eles têm pouca opinião, não propõem legislação nenhuma e não vistoriam o governo. Por quê? Ele está lá para fazer composição. Ele não está lá para fazer a sua função principal, que é de legislar. Então, tem que buscar os que têm mais visibilidade, opinião e contato direto, opinião direta e exposição. E isso é que é importante. Vamos citar exemplos aqui, você vê vários dos que estão lá. Até tem representantes da esquerda também, que tem muita visibilidade. Conversam com sua base da esquerda e tudo mais, e estão bem vinculados. E da direita também. Eu não vejo esse como sendo o maior problema. Lembrando, tanto esquerda quanto direita no Brasil são minoritários. Lembrando que é quase que o mesmo número de deputados da direita quanto da esquerda. Onde que está o problema? Quem é o poder majoritário? É o centrão. É o centrão, é aquele invisível, é aquele que trabalha nas sombras. Então, quem é essa pessoa? Ele tem opinião pública, ele propôs coisas novas, ele tem aqui um direcionamento, uma visão clara do que é o certo, o que é errado, e como é que a gente sai desse lodaçal político que a gente se encontra, e para onde que a gente vai numa nova plataforma, num novo modelo de regime. Nada disso. Ele está ali para fazer composição, e é corruptível, e é corruptor ao mesmo tempo, porque o seu eleitor acaba sendo condicionado a votar nele esperando que tenha alguma benesse ali, alguma emenda, alguma coisa de compra de voto. Então esses aí que também corrompem todo o sistema. Então a gente precisa ter, em algum momento, quebrar esse ciclo. Eu acredito que é o eleitor consciente, cada vez mais consciente, não votando nesse tipo de representante. O representante da máquina, representante do sistema, o representante do centrão. Tudo isso é sinônimo, tá? Então a gente precisa começar a pegar aqueles que têm mais opinião, mais visibilidade, mais exposição e contato direto. E as redes sociais é o que fazem isso. É por isso que eles querem controlar as redes sociais. Exatamente. Porque esse tipo de representante, ele não depende de sistema. Né? Ele depende da consciência de voto do seu cidadão. É assim que eu gosto, quero me colocar aqui na política. Que quem vota em mim tem consciência de que está votando em mim. E não é porque eu faço parte de um arranjo aí, de um grupo, e que tudo. Não é por aí. Tem que realmente pensar quem está se expondo, que está de fato tendo contato direto. Então é por isso, acho que essa. Mas inverte. Eu não posso também violar aquilo que eu falo, tem que ter coerência quando eu tenho essa exposição. Então, isso. Aí peço até a quem estiver nos assistindo, eu tenho vídeos meus e áudios e vídeos e textos há 10 anos já, me expondo nas redes, me expondo publicamente. E é com isso que eu acabo me limitando, né? Isso se torna o meu direcional. E o eleitor fala assim, eu acredito nisso, eu concordo que é isso aí que ele representa, então eu vou votar nisso. Então, eu não violo isso, mas tem que ser muito rigoroso. E é isso quando a pessoa não tem a visibilidade, não tem essa autocobrança, isso aí vale para qualquer coisa. Isso daí não é o representante do século XXI, não. Isso aí é do representante do século XX, que foi extremamente destrutivo e distante do seu eleitor. Essa que é a realidade. A gente tá atrasado no tempo. Na verdade, a gente tá voltando no tempo, né? Porque todos os avanços institucionais que a gente teve recentemente, em termos de moralidade, transparência pública, tudo isso está sendo deletado, né? STF, Centrão, governo Lula, é uma tragédia. Eu fiz um resumo dessa tragédia. Exatamente. Eu fiz um resumo dessa tragédia num artigozinho, eu vou ler aqui para o pessoal e depois repasso a palavra para vocês. A conversa está muito fluida. Deputado, quero agradecer demais a sua presença aqui. E viu, Carol e Júlia, fiquem à vontade para intervir, para fazer comentário em cima, tá? A gente aqui tá num bate-papo bem fluido, descontraído. Já peço a vocês que estão no chat aí para sentar o dedo no like. Pessoal perguntando... Já segura aí, deputado, segura aí que tem pergunta sobre a tua Constituição. O pessoal quer que você fale um pouco mais sobre a tua proposta de Constituição, tá? Tem fã aqui, eleitor, inclusive da Carol, dizendo que vai votar na Carol. Viu, Carol? Já fica aí, já vai pedindo voto. Opa, não pode. Campanha antecipada. Olha aqui. Põe na tela, por favor, produção, o link 7, porque... É muito interessante, né? A gente não combinou, mas o deputado já trouxe de cara esse discurso da mobilização, da necessidade das pessoas se engajarem
Elas têm que perder o medo, você tem que perder o medo. Eu vou explicar para você por que você tem que perder o medo. É muito interessante o que a gente está vendo, porque eu acho que o Brasil precisa se unir, né? Estão usando esse negócio do Trump, né? O Brasil tem que se unir para defender sua soberania. Assim, os brasileiros realmente precisam se unir. Vamos ler aqui, põe lá, abre lá rapidinho, é pequeno, é curto. O Hugo Mota fez cara de bravo e foi se lamentar com o Davi Alcolumbre ontem à noite, quando saiu a decisão do Alexandre de Moraes, restabelecendo o decreto do aumento do IOF. A decisão, claro, humilhou o Congresso Nacional. Não foi a única. Lula também vetou ontem integralmente o projeto que aumentava o número de deputados, uma proposta esdrúxula que teve apoio de integrantes do governo e da oposição. Poucas horas antes, Mota e Alcolumbre se reuniram com Geraldo Alckmin para tratar das tarifas de Donald Trump sobre o Brasil. Saíram de lá com um discurso de unidade nacional para proteger, abre aspas, a nossa indústria, o nosso país, os nossos negócios, fecha aspas. Estamos prontos para ficar na retaguarda do poder executivo. Peraí, deixa eu repetir. Estamos prontos, isso é o presidente da Câmara, estamos prontos para ficar na retaguarda do poder executivo, para que possamos tomar as decisões necessárias para agir com rapidez e agilidade. Não tenho dúvida de que nossa população entende que o Brasil não pode ser levado a situações em que decisões externas interfiram na nossa soberania, disse o Mota. O presidente do Senado reforçou o discurso falando da sua convicção de que o processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo e que Lula acertou com sua equipe seu posicionamento sem abrir mão da soberania do nosso povo. Fecha aspas. Tá. Nos últimos dias, vimos reportagens na imprensa mostrando que Mota empregou uma bela fisioterapeuta como funcionária fantasma por 8 anos e ainda 4 parentes dela. Também vimos Alcolumbre negociando com o Planalto a liberação de R$500 bilhão em emendas parlamentares, sendo ele mesmo o maior beneficiário com 20 milhões. Nenhum centavo para a ponte sobre o Rio Jari. O amapaense parece mais interessado em abastecer com nosso dinheiro ONGs ligadas a seus próprios assessores e negociar cargos em estatais e agências reguladoras. Paralelamente, assistimos Dias Toffoli anulando, dia após dia, todas as condenações da Lava Jato, do empreiteiro Marcelo Odebrecht ao doleiro Alberto Youssef. O Petrolão, maior esquema de corrupção da história, ganhou até citação na investigação aberta pelo ISTR para apurar práticas ilícitas e anticoncorrenciais do Brasil, no âmbito do embargo tarifário imposto por Donald Trump. Aliás, é contra o embargo que Mota, Alcolumbre, Alckmin, Lula e até Moraes pedem a união do Brasil para defender a nossa indústria, o nosso país, os nossos negócios. Há poucos dias, aliás, todos estavam bem unidos e reunidos em Lisboa, no evento organizado anualmente por Gilmar Mendes, nosso decano, que é fã do regime chinês. Os brasileiros precisam mesmo se unir. Então, olha aqui, a gente tem que se unir, mas é contra tudo que está aí. Essa é a minha posição, deputado. Eu acho que a gente tem que reviver os tempos áureos das manifestações de rua. As pessoas precisam perder o medo. O que o senhor acha? Eu acho exatamente isso, Cláudio. Aliás, os seus artigos são muito bons. Eu frequentemente compartilho eles com a minha equipe, compartilho também com grupos ativistas lá de São Paulo. Você tem uma perspicácia aí, perspicácia, sagacidade e intuição política que é muito alinhado com a minha e muito alinhado com que essa saída aí que a gente está precisando ter mais consciência na sociedade. E olha, eu vejo isso com certa frustração exatamente desses que você mencionou, Mota, Alcolumbre, porque eles vêm de ecossistemas políticos extremamente primitivos. Né? Vamos lembrar aqui que o Norte-Nordeste é quase que definido pelo coronelismo, em que você não tem classe média dominante, você não tem uma sociedade civil ativa e você tem uma parte carente e dependente, majoritária, e um coronel, um pseudo-ditador local, como sendo o seu reinante. E esse tipo de dinâmica se manifesta em vários estados aí do Norte, nem todos, mas vários estados do Norte e Nordeste. Mas ele acaba sendo a maioria e sendo exatamente dali é que não vai sair a visão de país. Isso está nítido. Então, a classe média cívica, que quer de fato estabelecer um Estado de direito em que o cidadão está acima, isso não vem do Norte e Nordeste. Agora, de lá que está vindo os comandantes aí, o próprio Lula, o Alcolumbre, Mota. Então, toda essa dinâmica
dominou Brasília, que acaba dominando o país inteiro. Então a gente tem um cancro estrutural aí, muito. Pode dizer, muitos até já estão vislumbrando, vai ter uma guerra civil no Brasil. Até observadores internacionais falam que pode haver uma secessão, não no curto prazo, é uma coisa de longo prazo. Mas o que a gente está vendo na questão tributária é exatamente isso. Eu vou reiterar. A questão tributária pode gerar esse efeito e exacerbar essa questão de secessão, de fragmentação do país. Pode até ser um movimento positivo se for contido ainda numa federação mais autônoma. Aí, ótimo. Mas, se continuar essa dinâmica de estados fracassados, como muitos do Norte e Nordeste, que se não tiver repasse de Brasília, os governadores de lá simplesmente morrem de inanição, não sabem gerir os seus territórios. Então, isso gera um problema, né? Os estados que contribuem vão pagar perpetuamente, e esses que estão perpetuamente dependentes, esses é que vão governar o país, muito problema aí pela frente. Então a gente já está vendo aí toda a semeança, a semeadura de uma secessão civil, territorial, já até manifesto aí, alguns governadores falam, eu falo muito em reflexo do que eu estou vendo de observadores externos. Então, assim, a gente tenta segurar aqui, né, Cláudio, o caminho da cidadania, o caminho que seria o já trilhado por uma série de agentes políticos que já convergiram numa ideia de Estado de Direito que é extremamente frágil. E você precisa manter o Estado de Direito constantemente. E quem é que mantém constantemente? É o deputado, é o senador? Não, é a população que sempre reverte de volta para a defesa do Estado de Direito. Separação de poderes, a lei que seja o governante, direitos individuais que sejam soberanos, né, soberania popular, né, ou seja, o cidadão soberano, seus próprios direitos. Não é o Estado que garante nada, não é o Estado que dá direito, é a população que tem soberania sobre os seus direitos. Então a gente tem que. Isso não se manifesta do ponto de vista majoritário nesses estados aí que eu mencionei. Enfim, mas essa é a nossa luta, a gente continua. E a mobilização ela é fundamental. A gente está chegando nesse ponto em que as oportunidades estão aparecendo, a intervenção externa vai vir, na minha opinião, vai aumentar ainda, porque o nosso governo, eu conheço a vibração dele, já sei para onde ele quer ir. E precisamos aproveitar com mobilização social interna, senão acaba um outro agente do sistema aí assumindo essas oportunidades que se apresentam. Deputado, o senhor foi falando aqui, foi passando um monte de pergunta aqui para perguntar para o senhor, mas agora essa sua última frase aí sobre a sua crença na intervenção exterior, eu vou ter que explorá-la, porque é a que está mais quente. O que o senhor acredita que se aproxima? A taxa de 100%, que já foi ameaçada? Essa é a minha pergunta. E em que ponto que o senhor acredita que isso vai repercutir aqui dentro? Eu estou te perguntando isso porque, pelo menos da semana passada para cá, que foi quando começou a acontecer essa manifestação direta do governo americano, eu não vou classificar como intervenção, porque na minha opinião não é intervenção, mas é uma decisão direta do governo americano. Eu sinto um movimento hermético, na realidade. Eu não percebi uma penetração muito grande no grupo político para entender sobre o que está acontecendo. Pelo contrário, a gente vê as lideranças, presidente da Câmara e do Senado, eles estão falando sobre vamos defender a soberania, vamos defender a soberania. Parece que eles não anteciparam, o movimento não aconteceu ainda na cabeça deles, né? O que o senhor acha que vai acontecer? Tanto do ponto de vista dos Estados Unidos, o que a gente pode esperar como próximo passo do governo americano, como também da repercussão aqui na política interna brasileira. Perfeito. Bom, para reduzir aqui, eu acredito que eles vão escalar esse conflito, esse embate com o Brasil rapidamente. É de todo o interesse dos Estados Unidos de escalar esse embate. Então, a questão de tarifas não é uma violação de soberania, tá? Eles nem chegaram nesse ponto ainda. Os que não entendem de soberania ficam falando aí que há um ataque na soberania. Isso aí não é. Isso é uma medida interna dos Estados Unidos contra os seus importadores e o seu consumidor, dizendo o seguinte: o norte-americano agora vai pagar mais caro
no produto brasileiro, porque nós vamos taxá-los. Quem? Vai taxar o brasileiro? Vai taxar o exportador brasileiro? Vai taxar o consumidor brasileiro? Não. Vamos taxar o importador americano e o consumidor americano. Então, não é uma violação de soberania, né? O Brasil viola a soberania de todo mundo, se for por esse lado, porque a gente tem tarifa contra todo mundo, né? Então, no entanto, esse é um primeiro passo para escalar algo que já é comum e aceito dentro do estamento burocrático norte-americano e dos políticos norte-americanos. E o que é comum e aceito lá? Que o Brasil virou inimigo dos Estados Unidos. Simples. Então, vai ser tratado como um país inimigo. Então, a questão comercial é apenas uma das questões. É uma das pequenas alavancas, eu diria que tímida ainda, pode vir coisa muito pior do ponto de vista comercial, como também estrutural, em questões de infraestrutura, telecomunicações, satélite, energia elétrica. Sabemos que, até por pronunciamento do Marco Rubio, eles estão querendo comprar energia elétrica de Itaipu, o excedente da energia elétrica de Itaipu, exatamente para negar ao Brasil o futuro desenvolvimento. Isso é já estratégia de inimigo. É inimigo que faz isso. Tá? E o Brasil se colocou nessa vertente de ser um grande inimigo potencial dos Estados Unidos. E é exatamente como inimigo a gente vai ser tratado em todos esses quesitos comerciais, estruturais, depois políticos e, obviamente, que jurídicos. Certamente pode afetar a qualidade da cidadania brasileira. Como? O passaporte brasileiro passa a valer tanto quanto um passaporte iraquiano, ou um passaporte libanês, ou um passaporte sírio. Passa a ser exatamente isso, um Estado fracassado em que é inimigo tem governo inimigo dos Estados Unidos e Europa. Então, é isso que queremos? Eu vejo essa escalada assim. E por que eu vejo essa escalada? Primeiro porque o Deep State americano, né, o estamento burocrático norte-americano, nunca vê outro país como sendo, de fato, uma alma gêmea. Não existe alma gêmea dos Estados Unidos. Então, todos os países são rivais. E alguns são inimigos. E o Brasil sempre foi rival. Então, a gente precisa voltar a essa condição de rivalidade, né? A gente agora já entrou no campo da inimizade. Então, como inimigo, não só exacerba todas aquelas rivalidades que já existiam, comerciais, geopolíticas, de hegemonia da região, de controle e influência regional, tudo isso passa a ser relevante agora. Eu vejo até o Trump como segurando a rédea de tudo que ele pode fazer, tá? Ele tá aí, ó, tá bom, ó, é só a taxa, viu? Vamos ver se você responde, como é que você responde essa primeira etapa. Aí, respondeu mal, agora vai ter uma segunda etapa muito pior. Respondeu mal, vai ter terceira, quarta, quinta, eles têm aí, eles podem escalar isso até um nível em que o país, de fato, se torne aí uma intervenção tão possível quanto do Irã, que a gente vê lá o bombardeio, né? Eles podem até escalar nesse ponto. Lembramos que, por muito menos, eles fizeram sanções na Rússia, eles bombardearam e implodiram um cabo gasoduto que existia entre Rússia e Europa e forçaram a Europa a comprar um gás mais caro que vem dos Estados Unidos. E ninguém está falando mais nada, porque estamos em guerra. Então, o Brasil está entrando nesse rol de países inimigos tão quanto a Rússia, a China, a Irã, e pelo menos o governo está fazendo isso. Então vamos ter que apontar aqui quem é o culpado disso tudo. É o governo que está fazendo isso com a chancela do STF, é esse conluio aí, esse novo regime que se estabeleceu no país. Está nítido isso para o americano. Então a leitura mais rasa é a leitura errada até, de que os Estados Unidos quer ver uma reação comercial. Após uma retaliação, vamos negociar a tarifa. Os Estados Unidos já tem uma condição favorável com o Brasil. Ele não quer ver isso, ele quer ver o fim desse regime, é isso que ele quer. Porque esse regime transforma o Brasil, talvez, no maior inimigo que os Estados Unidos tenha. Lembrando que todos os outros inimigos dos Estados Unidos estão distantes e são países muito menores, com menos recursos. O país Brasil não, ele é gigantesco, continental, maior do que o próprio Estados Unidos continental, com tantos minérios. Imagina isso se transformar, e muito próximo. Imagine isso se transformando em um inimigo de verdade,
como esse governo brasileiro quer. É isso que está na base aqui do pensamento do Trump. Ele está dando chance aqui para os interlocutores do regime, mas ele pode escalar muito mais do que o atual regime consegue compreender. Mas se bem que eu acho que eles... A verdade é, por que o Brasil então está entrando numa guerra irracional em que ele vai perder em todos os sentidos? É porque quem está comandando o Brasil não é o brasileiro. Você tem que entender que o Lula não tem o comando da agenda do que fazer com o Brasil. Quem já está comandando essa agenda, através do próprio judiciário, é a China e Rússia. O próprio judiciário fala que admira a China e que tem parcerias do judiciário brasileiro com esse comitê permanente lá da China e trocam ideias e o que fazer e tudo mais. Então eles já estão em simbiose. O judiciário brasileiro não está falando assim, olha, fizemos aqui uma grande parceria com o judiciário norte-americano e fazer aqui como é que a gente toca aqui. Não estão fazendo isso. Estão fazendo com China. Então veja que eles já mudaram o eixo e o polo de amizades, de influência, e o regime brasileiro está querendo levar a gente para esse status de inimigo mor dos Estados Unidos. Então, por enquanto, a gente tem que agradecer que foi só isso, tá? Por enquanto. Mas é isso, eles vão querer escalar isso muito mais rápido, porque o tempo está favorável aos Estados Unidos. O Brasil não está preparado, e se der tempo ao Brasil, a esse regime, em pouco tempo você vai começar a ver preparativos que pode aí acirrar ainda mais esse embate. O que eu não gostaria de ver isso. Tá? O Brasil, no momento, está despreparado, então está barato para os Estados Unidos fazer qualquer coisa. E a intervenção de soberania ainda não aconteceu, só para deixar isso bem claro. Deputado, o senhor trouxe um aspecto que me parece que ele tem um quê de ineditismo no debate público. É a primeira vez que eu ouço essa explicação de forma tão clara, né? O Brasil saindo da posição, não é nem de um aliado, mas até de um país rival em muitos aspectos, de fato, comerciais. Nós temos competição em diversas searas, em diversas frentes, e temos parceria em diversas outras. Agora, sair dessa posição de rivalidade pontual, de amizade pontual, para uma posição de inimigo, isso pode mudar a vida de cada pessoa aqui no Brasil, de cada um de nós. É isso. É o passaporte do brasileiro virar o passaporte do iraquiano. Olha, é uma imagem terrível. Terrível. O Brasil é esse gigante. Está na América. É uma fonte aqui privilegiada. Deixa o deputado. E a Carol. É uma fonte privilegiada de recursos naturais. A gente sabe que toda a geopolítica e a geoeconomia hoje, ela se dá em função de uma disputa cada vez mais acirrada por fontes estratégicas, né, de minérios, de energia, de água, de tudo. Nós sabemos também que o Brasil não tem condição de entrar em guerra nenhuma, de defender a sua soberania. Até curioso quando você vê, né, essa história de vamos defender a soberania. Que soberania? O Brasil não tem soberania. Nós somos um fazendão abandonado aqui, o pessoal vem e explora, né, desde sempre. O fato é que os Estados Unidos tem aí realmente um leque de medidas que vão escalando, que podem prejudicar demais a vida de cada um de nós. A gente na história, quando olha, por exemplo, o que aconteceu com Cuba, né, depois da revolução ali do Fidel, Cuba se aliou à União Soviética, foi lá, virou esse satélite ali no quintal, aquele carrapato ali incomodando. Nós tivemos a crise dos mísseis, que é um episódio histórico fundamental da Guerra Fria. Nós vimos também depois a Venezuela migrando para esse eixo do mal, se fechando, restringindo, né, as liberdades do seu povo, quebrando e tal. Todos esses países, eles viraram alvo de sanção do Brasil, dos Estados Unidos. Viraram alvo de sanções econômicas, de sanções políticas, diplomáticas, viraram alvo de denúncias em instâncias multilaterais, e não resolveu. Na verdade, é um dilema, aquele segredo do Tostines, né? Ou do ovo e da galinha, né? Porque a gente não sabe o que piora, o que melhora. Porque o Brasil
O senhor mencionou aqui, o senhor acha que vai escalar porque a gente já prevê o que o Lula vai fazer, de fato. Ele vai cada vez mais para o eixo da China, vai irritar cada vez mais os Estados Unidos vai impor cada vez mais sanções, ele vai usar esse discurso para ir mais ainda para o colo da China, e isso é um ciclo vicioso que não vai terminar e só vai nos isolar, nos tornar um país pária. A minha pergunta, eu não sei se o senhor tem, não sei se alguém tem, é como quebrar esse ciclo. Eu até escrevi um artigo quando saíram essas sanções, porque a minha leitura da carta do Trump foi a leitura do seguinte, ó, eu vou dar um porrete na cabeça de vocês. Setores econômicos, sociedade organizada, se movimentem, tirem a bunda da cadeira, elites, para tirar esse sujeito do governo, porque ele está levando o Brasil para o abismo institucional. E aí o que a gente tem é uma elite que finge que não vê, tenta negociar só a questão comercial, não tem essa perspectiva da geopolítica, perspectiva histórica. Tem gente que acredita, inclusive influenciadores, hoje mesmo eu vi no Twitter ali, gente importante que fala de geopolítica, né? Vou falar o nome aqui, o tal do professor Roque, o Vilela, que tem o podcast dele. Não tem ditadura no Brasil. Isso é uma coisa, é uma utopia bolsonarista. Quer dizer, é uma gente que tem informação, mas é cínica, hipócrita, porque não quer prejudicar os seus business, os seus negócios, né, o seu canal, a sua monetização, não tem coragem, são pessoas covardes, porque não tem coragem de fazer o debate real. Então fica simulando o debate público, sempre ali nas margens, nas franjas do debate público, sem enfrentar a questão essencial como a gente enfrenta aqui. Mas a minha pergunta, desculpe, Carol, tirar a tua palavra, eu vou te passar na sequência, por favor, mas eu realmente estou curioso para te ouvir em relação a isso, quer dizer, qual o caminho, qual é o drive, qual o caminho das pedras para a gente evitar entrar nesse ciclo que me parece que é muito difícil depois sair. Esse comentário é correto, esse último comentário. Depois você entra nesse... Você não, é uma geração para você sair deles e trabalhando muito duro, né? Que não é só o fantoche visível que é o problema. Tem toda uma estrutura de Estado alinhado com essas novas parcerias, né? Tem forças militares, forças policiais, forças do judiciário. Então, como sair disso? Como evitar? Impeachment do Lula é fundamental. Tem que ter essa mobilização social para isso. Para ontem. Não deveria ser presidente. O próprio Estados Unidos reconhece isso, exatamente porque, dentro do contexto norte-americano, já está pacificado que houve intervenção dos Estados Unidos no sistema eleitoral brasileiro. Então, para eles, não há legitimidade nenhuma no pleito eleitoral de 2022. Para eles já é fato consumado. Se está provado ou não, se já tem essa consumação juridicamente por lá, isso é uma segunda parte. Mas a primeira parte, em termos de opinião pública, isso já está consolidado. Vários ativistas, a direita toda norte-americana já acredita nisso. Então, eles já fecharam essa equação. Então, nós internamente aqui, que ao menos a oposição pensa da mesma maneira, a gente tenta levar a população para a rua e falar assim, isso aqui é tudo ruim, isso aqui é ilegítimo e tal. Mas agora precisa focar. Eu acho que essa questão de focar no impeachment do Lula é fundamental para evitar essa deterioração, como a gente vai ver. Para evitar isso, tem que ter esse movimento de impeachment crescendo, né? Isso é fundamental. E tem vários pedidos de impeachment, desde o início do mandato dele, 2 anos atrás, até agora, têm sido protocolados vários pedidos com diversas razões. As razões mais recentes são calcadas exatamente nessa fragilização da diplomacia geopolítica interna, geopolítica brasileira, né? Isso tem um efeito crescente e muito mais danoso, na minha opinião, com relação à qualidade de cidadania que a gente que aqui exerce. Então, a gente tem que fazer esse movimento, sim. Isso é uma questão de movimentação interna. E as movimentações externas? Estas vão vir, a gente não controla, mas essas certamente virão do contexto de cercear liberdades de alguns desses violadores dos direitos humanos,
de alguns desses que violam os interesses dos Estados Unidos, especificamente, que violam a questão de direitos individuais, que faz parte da Carta Magna norte-americana. Então, tudo isso pode gerar também sanções de fora, e eu acho que vai gerar, de uma maneira crescente, o que vai bascular o nosso modelo político. É essa basculação aí que a gente vai precisar aproveitar, não só combinado com um movimento de impeachment, mas também de fazer grandes reformas no nosso sistema político. É isso aí que precisa ser feito, tá? Então, eu diria que são duas movimentações exógenas do sistema político brasileiro. Não é os deputados, não é os senadores, é população clamando por impeachment, e esse movimento se transformar crescente, e externamente você ter as intervenções que a gente nem precisa pedir, né? Vai acontecer conforme previsto aí, conforme toda essa dinâmica externa que eu mencionei. Então é isso, essas duas coisas. Agora, essa segunda parte da mobilização pelo impeachment, é isso que eu acho que a gente ainda precisa crescer essa consciência, essa confiança na população. E como você pontuou na pergunta anterior, o movimento de 2014, 2015, 2016, ele foi legítimo em tal maneira que você não tinha partidarização. Você tinha a sociedade civil se organizando e se mobilizando, e uma aversão total aos políticos, total aos partidos. Não queriam que nenhum político ou partido subisse em caminhão. Era assim, e qualquer um daqueles mobilizadores não queríamos se dar ao luxo de se transformar num protagonista e líder dos movimentos, como foram os movimentos de esquerda, sempre lançam um líder ali que depois vai ser o novo ditador do proletariado. Não é nada disso. Não sobrou praticamente nada dos movimentos de 2014, 15, 16 em termos de liderança política. Tem alguns requisitos. Eu estava lá, estava Bia Kicis, a Carla Zambelli também fazia parte no momento. Aliás, também foi uma grande mobilizadora. Agora, muito poucos desses que, de fato, entraram para a vida política, né? Então você veja que a vasta maioria, era a sociedade civil organizada mesmo. E é essa legitimidade que a gente precisa resgatar, essa confiança para se mobilizar, porque o momento é agora. Momento de janela que está se abrindo de oportunidade para a mobilização é agora. O senhor falou sobre a sociedade civil, né? O quanto Carla Zambelli, o senhor, enfim, todos os outros estavam ali no movimento, mas hoje tem uma diferença muito grande do espírito ali de 2014 para cá, que hoje as pessoas estão com medo, não só de sair às ruas, mas também com medo de botar opinião na rede social, né? Eu que fui candidata, é o que eu escuto mais, não é, parabéns, Carol, Carol, você não tem medo? Carol, por que você está fazendo isso com o STF? E, de fato, isso tem retaliação, inclusive profissional, para outras coisas que eu toco, né? Tem muita gente que acaba ficando com receio. Essa é a realidade que a gente vive no Brasil. Então, é um pouco também da pergunta que o Cláudio fez, né? Como é que a gente vira isso? E essa resposta eu realmente não sei, isso é uma questão que me preocupa. Mas sobre as medidas dos Estados Unidos, que é a minha pergunta, eu estava falando aí do quanto os Estados Unidos escalaram em relação às medidas. Estava todo mundo aqui no Brasil esperando a sanção da Magnitsky, e antes de qualquer decisão em relação a isso, veio então essas tarifas de 50%. E a reação do Brasil foi a pior possível. Ao invés de fazer qualquer sinalização que estava disposto a sentar para negociar, começou a estudar medidas de retaliação. E aí, você mencionou essa questão do judiciário e do executivo, e aqui entra meu ponto, porque o legislativo também fez parte dessa não cooperação. Primeiro que foi votada uma lei de reciprocidade que é catastrófica, né? A gente tem que mostrar também o contexto de tudo isso. A gente exporta matéria-prima, a gente exporta commodity, a gente importa tecnologia. Então, se a gente resolver taxar o que vem dos Estados Unidos, a nossa inflação aqui explode muito mais do que explodiria nos Estados Unidos. Os efeitos para a nossa economia vão ser muito mais nefastos. Então, assim, como a gente aprova dentro do Congresso Nacional uma medida como essa? E aí, ontem, a gente viu o vice-presidente da República fazendo, junto com o Mauro Vieira,
uma carta não endereçada ao presidente Donald Trump, acho que é uma quebra ali de protocolo da diplomacia, porque se a carta veio do presidente dos Estados Unidos, deveria haver uma resposta do presidente do Brasil. Mas não, você joga isso, né, para o segundo escalão ali, manda uma carta para o representante de comércio dos Estados Unidos. Não entendi ainda. A carta tem vários pontos, mas o próprio Alckmin falou que tinha antes mandado uma sugestão de pontos a serem negociados. Eu duvido que em algum desses pontos esteja o que realmente está sendo pedido, né, pelos Estados Unidos. Então a gente vê o presidente do Senado, o presidente da Câmara, junto com o nosso vice-presidente, para falar de soberania. Você já falou aqui que isso aqui não é um problema de soberania, eu concordo, mas esse é o discurso que está vindo de representantes do governo. E aí o governo Trump, vendo essa pataquada toda, vem com a 301, com a seção 301 lá de uma legislação de comércio que coloca sanções muito mais duras do que Magnitsky, do que as tarifas de 50%, né? A gente pode virar um pária, sair do sistema financeiro internacional. E aí a gente vê o quê? Uma criação de uma comissão parlamentar para ir aos Estados Unidos negociar, que pelo que eu li ali, vai Gleisi Hoffmann e pode ser, o que estava na imprensa, eu achei essa expressão curiosa, pode ser que talvez vá a Tereza Cristina, como quem diz, a gente está fechado aqui com representantes do PT que vão aos Estados Unidos gritar por soberania, enquanto qualquer parlamentar da oposição, ou que não precisa nem ser oposição nesse caso, ou que tenha mais que 2 neurônios, que junte Lé com CRE, não está incluído nessa comissão parlamentar. Então, a minha pergunta aqui é sobre o papel do legislativo nisso aqui. Porque como é que uma lei de reciprocidade... Eu entendo que não é automático, né? Uma lei de reciprocidade só te dá o poder de poder aplicar ou não. Eu espero em Deus que essa reciprocidade não venha, mas ali tem inclusive brecha para quebra de patente, né, de vários outros fatores comerciais que, se implementados, é um desastre absurdo. Então, assim, me dá uma palavra de consolo de que existe alguém no Congresso, essa tal dessa comissão, que vai sair desse caos. Ô, Carol, olha, o Luiz Felipe, a gente é deputado federal, a gente chama até de príncipe, mas você quer que ele seja o oráculo, pô, aí fica difícil. Eu quero porque a gente lê isso aqui e fala, nesse caso, nesse caso, eu acho o seguinte, Carol, obrigado aqui, acho que você fez um resumo muito bom do que tem acontecido até esse momento. Agora, eu vou fazer a pergunta mora aqui para quem está nos assistindo, para o Cláudio e para você, Carol. Você acha que o presidente Trump tinha alguma expectativa de que o governo e o judiciário brasileiro iriam atender a carta dele? Claro que não. Ele fez aquilo, escreveu aquela carta e falou assim, eu tenho certeza que eles não vão responder à altura do que eu estou pedindo aqui. Então, isso foi só uma cobertura de protocolo. Passamos a primeira etapa. Agora vai vir mais coisa. E a segunda etapa eles vão pedir mais coisa assim que não vai ser aceitável para essa junta, essa gangue que está aí no poder. E eles já sabem qual vai ser a reação. Então ele já tem uma terceira, já tem uma quarta. Então é esse desenrolar desse eu diria que desse status de inimigo, a gente está indo para o inexorável aqui. Né? Ele já tem isso mentalizado. Para eles já está nítido que somos inimigos. Então, como chegar lá, mas dar chance ao mesmo tempo? E fazer de papel de bonzinho? Eu vou aqui fazer faseado. E a cada fase, o governo brasileiro, a junta, não vai conseguir atender o que eu estou pedindo, e a gente inexoravelmente vai chegar nessas sanções muito mais draconianas aí que eles querem soltar até que ocorra uma mudança de regime no Brasil. É isso. Então é uma intervenção gradual, aberta, entre aspas aqui, do ponto de vista do eleitor norte-americano, foi democrático, porque deu chance de uma contraposição, foi um diálogo através de uma falência de diálogo, ao menos essa vai ser a narrativa deles, mas é para esse lado que eles querem ir. Então não adianta... O que o governo brasileiro quer? Ele quer só tempo, ele quer ganhar tempo para ser preparado para o que está vindo.
Lembrando que a Rússia passou pelo mesmo processo dos anos 90, quando tinha o Yeltsin, a abertura, glasnost, perestroika, todo aquele movimento de abertura econômica, abertura política. E o que aconteceu? De repente foi aparecendo, epa, não está dando certo, o sistema político russo não está maduro bastante, e aí veio Putin, e aí o que o Putin fez? Ele sabia que haveria sanções, então ele preparou o terreno para conviver com um país completamente fechado do mundo. Tem o próprio sistema de telecomunicações, tem o próprio sistema SWIFT deles lá, que não faz intercâmbio, tem redes sociais próprias, tem sistema de satélite, então isso nem se fala. Satélite, a parte bélica, tudo isso eles têm várias vezes o que todos o terceiro, quarto, quinto tem. Então ele estava preparado. E quando vieram as sanções e elas foram se acirrando, ele falou assim, tá bom, olha, estamos sobrevivendo, a economia está até crescendo, estou com equilíbrio fiscal, o rublo está até equilibrado, está valendo bastante aqui, não temos endividamento alto, estamos com a própria poupança fazendo aqui uma economia própria. Então você veja que ele estava preparado. E é esse tempo que o governo brasileiro quer. É um tempo de preparo e também de fazer essas alianças, acirrar mais ainda essas alianças com China e Rússia, para que a gente esteja preparado para estar no mesmo status que a Rússia estava quando houveram todas as sanções, bloqueios e tudo mais, e hoje é um inimigo. Então, é isso, esse governo é isso, esse é a cartilha. Tá? Não precisamos ter bola de cristal, não. Eles querem levar o Brasil para esse lado, só que eles não estão preparados agora. Então eles querem ganhar tempo. Vão ganhar tempo? Não com esse discursinho de, então vamos negociar tarifa. Não é isso que o governo americano quer. Entendeu? O governo americano quer uma coisa que essa junta não vai entregar, que é de fato a abertura do sistema político, que é acabar com as perseguições políticas, é não interferir nessas liberdades individuais e também não fazer essas nacionalizações de censura de redes sociais norte-americanas. Boa parte das plataformas são norte-americanas. Então eles não querem isso. E o governo brasileiro simplesmente não quer entregar isso de jeito nenhum. Então a gente tem aí uma escalada inevitável e o governo brasileiro só quer ganhar tempo, ele não quer atender a nenhuma dessas demandas aí. Então é isso. Essa que é a realidade, Carol, infelizmente. Isso é a minha opinião, tá? Você tome isso como sendo a opinião minha. Não é oráculo, nada disso. Mas eu estou muito confiante, infelizmente, no que eu estou dizendo aqui. Eu estou vendo o DNA dos jogadores que entraram em campo é esse, de um lado e é esse do outro. Então eu estou vendo esse conflito, esse jogo ser jogado conforme isso. Deixa eu só complementar, Júlia, mas e o Congresso? E assim, o quanto. Porque assim, o tamanho da nossa oposição da direita, né? Você pode falar melhor que eu, é o quê? 100 deputados, 120 deputados. E aí já foi falado aqui no programa hoje do quanto o Centrão está começando a ficar incomodado com tudo isso. Então, assim, quanto do Congresso, quantos a gente conseguiria puxar do Centrão para falar, a gente vai deixar isso acontecer? Porque o STF já deixou, porque o Judiciário já deixou, porque o Executivo é um plano, né? É a estratégia do Executivo que a gente chegue neste lugar. Só que diferente da Rússia, que tem míssil, como diz nosso amigo Ricardo Salles, a gente tem no Exército Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Então, assim, é um cenário completamente diferente o Brasil hoje do que a Rússia ali pós-guerra, né? Por mais devastada que tivesse, ainda tinha alguma coisa. Conseguiu se organizar minimamente. A gente não tem essa capacidade de organização. Exatamente. Olha, o nosso Congresso, se não fosse as lideranças do Centrão, o Centrão já estava todo na oposição. Tá? Os deputados individuais do Centrão já estariam todos na oposição, a maior parte deles. Então, mas você tem as lideranças do Centrão que não sabem de nada, não sabem o que é soberania, o que é relação comercial, não sabem fechar balanço de absolutamente nada. São lideranças de que ficam negociando, se toma lá da cá, da Câmara, com o governo, com o Judiciário. Essa é a maestria deles. Então eles não servem para muita coisa, debater qualquer tema, eles não são qualificados. Mas infelizmente ainda são as lideranças partidárias. E tem vários deputados e senadores no cabresto, né, conforme a vários acordos espúrios aí de corrupção, de desvio e tudo mais, que acaba pagando essa sobrevida desses representantes lá. Então, eu acho que os deputados individuais, se eles tivessem a chance e a não intervenção das suas lideranças,
E eu acho que a gente já teria aí o nosso Congresso se colocando contra esse governo, né? Deixando bem nítido aqui. É isso que Deputado, vai ficar mais claro, acho que indo para frente. E as lideranças vão começar a refletir isso. Quando você vê alguma liderança pular fora do governo, estou entregando o ministério, estou entregando a estatal que vocês me deixaram nomear, estou entregando aqui a autarquia, a agência reguladora que vocês deram na minha mão, estou entregando, não quero mais nada a ver com vocês. Esse é o sinal de que a coisa vai mudar. Até que isso chegue, a gente tem esse joguete aí de que eles, como o Cláudio mencionou aqui, como o Alcolumbre e o Mota falam assim, não, estamos aqui para servir ao governo. Não é função do legislativo servir ao governo nenhum. Retaguarda, retaguarda do executivo foi demais. Retaguarda do executivo foi demais para mim. Patético. Que patético, eles, né? Que patético, assim, por uma questão de cálculo eleitoral, o desembarcar do governo deve acontecer só no ano que vem, porque enquanto isso tem muita gente que precisa estar empregada nos ministérios, então vão segurar ao máximo para manter a base eleitoral aí. Essa mudança deve acontecer lá para março do ano que vem, se ficar claro que a direita tem chance de vencer, porque se a esquerda estiver bem posicionada, o Centrão vai continuar com o governo, porque quer estar dentro do governo, independente de quem ele seja. Mas, deputado, o senhor mais uma vez trouxe vários outros elementos, eu aqui já tomo liberdade de fazer o convite para o senhor voltar novamente com a gente, acho que trouxe vários elementos como... Não, já estou chamando para a semana que vem. Mas, assim, deputado, o senhor falou um ponto que eu acho que eu ainda sou uma voz isolada, eu acompanho os outros comentaristas, eu não vejo quase ninguém. E o senhor acabou de falar o que eu venho falando desde a semana passada. Quando o senhor disse que o governo Trump, na realidade, colocou aquelas justificativas ali, mas não era bem o que ele quer, né? Aquilo ali é uma pintura. É a pintura de um quadro, mas que tem todo um aparato por trás. Então ele trouxe ali algumas justificativas e o Trump soltou isso em alguns momentos, quando ele disse, por exemplo, que foi perguntado sobre o presidente Bolsonaro, ele falou que estava fazendo tudo isso por uma questão tarifária, porque pode fazer. A minha grande questão eu quero trazer o presidente Bolsonaro, eu quero trazer a família Bolsonaro aqui para este momento. A gente vê da esquerda uma tentativa de colocar a culpa da taxação em relação à família Bolsonaro. E do lado da direita, a gente vê um esforço, pelo menos eu estou muito nesse esforço, de mostrar que o que o Trump fez foi um resultado, uma resposta a todo o gracejo que o governo brasileiro vem fazendo à ditadura, sobretudo a chinesa. A minha pergunta agora, por exemplo, no claudiodantas.com.br, tem uma matéria que fala, que traz a fala do presidente Bolsonaro de que, se ele tiver o passaporte de volta, ele pode negociar com Trump. Pergunta 1. Até que ponto que a taxa de 50% tem a ver com o descontentamento do caso do julgamento do presidente Bolsonaro? E pergunta 2. Até que ponto que é um erro ou é um acerto essa fala do presidente Bolsonaro trazendo para si uma possibilidade de negociação dessa tarifa? Perfeito. Bem, como é que eu vejo a questão tarifária? Eu vejo isso como um início protocolar de um conflito muito maior que os Estados Unidos está preparado a travar e que o governo e que o Brasil não tem nenhuma chance de vencer, tá? Então é um início protocolar. Eu fico imaginando, se eu fosse o Trump, como é que eu iniciaria desencadearia esses incentivos que eu quero criar para que haja uma mudança de regime, que o Brasil deixe de ser inimigo dos Estados Unidos e passe a voltar a ser rival. Eu não iniciaria com a Lei Magnitsky, que eu acho que era o que almejava, e eu gostaria de ver isso também, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, todos os ativistas que se mobilizaram até o momento, eles queriam ver a Lei Magnitsky sendo empregada aqui no Brasil, exatamente para nos dar essa chance de ter um Estado de Direito, separação de poderes e tudo mais, ter liberdade e não ficar na mão de um tirano violando nossa Constituição. Então, eu acho que esse que era o intento. Mas, do ponto de vista protocolar,
de Rules of Engagement dos Estados Unidos, eles não poderiam começar com isso. Porque isso aí sim você pode até argumentar que é uma violação de soberania, né? Aí sim você pode até falar, olha, está interferindo em uma pessoa que dos três poderes do Brasil, de uma maneira direta, né, unilateral. Então, aí sim você pode fazer essa argumentação. Mas ele não fez isso. Ele começou com uma medida interna dos Estados Unidos. Falou assim, olha, os Estados Unidos não quer mais dar recursos e economia para um país inimigo. Começou por aí. Mas ele sabe que o governo brasileiro e essa junta não vai habitar. Eles vão escalar isso até chegar nas sanções. Eu vou citar um exemplo aqui que eu conheço muito bem, que eu me lembro que eu estava observando isso no final dos anos 80, início dos anos 90, que foi a questão do Panamá, com Noriega. E eles já sabiam que Noriega era um ditador, narcotraficante, ex-CIA, e já estavam se tornou tudo, um narco-estado, uma ditadura, indo para o lado comunista também. Então, como fazer uma intervenção com ele? Foi crescente, demorou 4 anos as intervenções até chegar numa ação bélica. E como é que começaram? Começou assim também, com sanções e uma conversa leve, até ver que o governo de fato não obedece, não reage da maneira que os Estados Unidos quer que vê reagir. E aí chega ao ponto, olha, vocês são inimigos, não podem ser inimigos, porque vocês comandam o canal do Panamá, que estrategicamente é importante para os Estados Unidos, e não vamos deixar isso na mão de um grupo completamente, uma gangue de criminosos. E aí fizeram uma intervenção militar. E não prenderam só o Noriega, não, tá? Prenderam mais de 150 pessoas. Então, só para deixar claro aí do que estamos falando aqui. No caso do Brasil, pode ser todo. Claro que pode. O Brasil, quando entra nessa faixa de inimizade, e ainda existe um grau de amizade entre Brasil e Estados Unidos que é social, que não é político, não é econômico. A população norte-americana gosta do brasileiro, o brasileiro gosta do norte-americano. Mas isso também pode mudar. Isso também pode mudar. De repente, se essa coisa se enraizar demais, isso também pode mudar. Fazer uma campanha muito grande contra o brasileiro, o que significa o Brasil e tal, para mobilizar a opinião pública, dar apoios cada vez maiores, a intervenção cada vez maiores. Isso é possível, a gente sabe que é manipulável. Então, é por isso que a gente tem que evitar isso agora com o impeachment dessa personalidade que está na presidência hoje, tá? Então, Nunca é por isso que eu digo... Nunca deveria ter voltado, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem aqui um mapa do que está acontecendo, muito bem desenhado pelo deputado e também por todos nós aqui nesse debate hoje. Aliás, a gente vem desenhando isso já há alguns dias, mostrando que não é uma questão apenas tarifária, comercial, não é uma questão exclusiva, né, do que o Jair Bolsonaro está passando, até porque o que ele está passando está dentro de um contexto muito maior, está inserido num contexto muito mais amplo. É um contexto de restrição das liberdades, é um contexto de censuras, é um contexto de prisões arbitrárias, de pessoas inocentes, é um contexto de atropelo ao devido processo legal, é de usurpação de competências de outros poderes, é um contexto de arbítrio absoluto do Supremo, é um contexto de uma ditadura. E aí, essa é a questão que as pessoas precisam ter claro. Aí está lá o sujeito lá, um é mais alienado, o outro é menos assim. Gente, na ditadura militar, no regime militar, tem muita gente que viveu a sua vida sem ser incomodada, sem ter problema nenhum. As pessoas levam a sua vida. Quem é que sofre? Quem está no debate público, quem é crítico ao processo. Ou você se alinha ao regime, como acontece hoje com a TV paraestatal, com seus jornalistas, com vários jornalões, né? velha imprensa, com OAB, com associações de classe. O que você tem? Todo mundo fazendo assim para o nosso STF, que é quem governa efetivamente. Foi o STF, como já disse Gilmar Mendes, não estou inventando, é o STF que tira o Lula da cadeia e coloca na presidência. Então, é um contexto muito maior. Agora,
esse contexto até então podia incomodar. Você tinha um outro governo, né? O próprio Barroso foi lá pedir ajuda do Biden, aquela coisa toda. Ah, tudo bem, a questão interna do... Só que é o seguinte, as coisas vão acontecendo. Aí o Brasil vai ficando, né? Bota o Lula de volta, junto com o STF, com tudo, né? Com a STF com tudo. E aí começa a fazer essa movimentação de se alinhar ao eixo autocrático, se alinhar aos inimigos dos Estados Unidos. Aí a coisa muda de figura, porque os caras olham assim e falam assim, pô, peraí, eu deixei você brincar no meu quintal aqui até agora. Agora você está atacando o quê? A minha moeda? Você está atacando as minhas políticas? A minha política externa? Você está o quê? Se metendo no meu business? Você está se alinhando a esse eixo autocrático que quer mudar tudo e eu estou nesse combate aqui. Você o quê? Está querendo ser um satélite da China no meu quintal? É isso. Agora não, agora acabou. Tanto é que, como nós vimos, e agora eu vou trazer para vocês agora essa questão do PIX, até o PIX entrou na roda. Por que o PIX entrou na roda? Olha, muita coisa errada aí com relação a essa questão de soberania tem sido levantada aí para justificar a postura do governo. A gente sempre vê a esquerda dizendo que ser soberano é denunciar imperialismo dos Estados Unidos e se alinhar aos ditadores do mundo. Isso não é exercer soberania. E a gente precisa ter um debate muito mais profundo do que é ser soberano. O que é ser soberania? Significa ser livre, ser um país livre dessas influências, livre de ter as suas opções sendo delimitadas por agentes externos e você, de fato, ter hegemonia, ter poder de influência. A gente ainda nem discutiu isso. E, para isso, requer um preparo de país, preparo de sociedade. Nenhuma sociedade e nenhum país se transforma líder e soberano se ele antes não faz essa introspecção e a projeção internacional vem no segundo momento.